O que me preocupa não é o barulho dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do P4P Cast e hoje eu estou com um convidado aqui pra lá de especial, alguém que eu sempre ouvi falar muito bem, um nome muito forte da nossa região aqui de Pernambuco, principalmente da região aqui de Surubim. Eu estou aqui com esse convidado que, gente, prestem muita atenção que esse podcast vai ser muito importante pra gente conhecer muitas histórias aqui. E eu tô aqui com ele, Roberto Matheus, do Instituto IRM. Então, Roberto Matheus, é uma honra ter você aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso espaço e a gente vai bater um papo muito legal. Desde já, algumas considerações iniciais aqui para quem ainda não te conhece. Fique à vontade para se apresentar, tá, meu amigo? É uma honra ter você aqui. Meu amigo Yuri, muito obrigado pelo convite. Depois de muito tempo, né? Estamos aqui. Primeiramente, eu me apresento como filho de Surubim, meu nome é Roberto Matheus, né? E sou médico, ortopedista, clínico, fundador do Instituto Roberto Matheus. E tem toda uma história aqui, minha família aqui de Surubim, e é isso. Muito bom, muito bom. E Roberto Matheus, a gente vê, né, eu acho que antes mesmo da gente se conhecer, né, pessoalmente, eu já tinha ouvido, né, falar, né, eu acho que é um nome muito forte e muita gente não sabe, né, e justamente uma coisa que a gente já pode começar abordando aqui é como que foi essa história. Conta um pouquinho mais de, sempre você já, desde pequeno, você já sabia que esse segmento que você iria atuar. Conta um pouco mais sobre como que foi esse início até hoje chegar, assim, lá na IRM. Quiser contar um pouco lá da sua história, começo, meio e fim, fique à vontade, vai ser bacana para o pessoal te conhecer um pouco mais, como que foi esse trajeto até chegar hoje. Bom, eu estou prestes a completar 54 anos. Ano que vem eu estou fazendo 30 anos de formado, né, em medicina. E lá, desde a infância, eu não tive uma infância também muito fácil, né? Minha mãe, ela ficou viúva e ficou com 7 filhos, né? O mais velho tinha 17 anos e o mais novo era eu, tinha 4 anos. Então imagina, né? Uma dona de casa com 7 filhos menores de idade. Uau. E ela não podia cobrar muita coisa em termos de estudo, porque minha mãe era semi-analfabeta. Agora em agosto, ela fez 3 anos que faleceu, infelizmente sofreu um AVC. E assim, tudo foi muito difícil. Ela tinha 2 empresas, né? Praticamente meu pai deixou 2 empresas, era um no ramo de padaria, de panificação, e outra num parque de diversões. E aí eu comecei logo cedo, né, a trabalhar. Então tudo foi com sacrifício, nada foi ganhado de graça, assim, né? Então até minha primeira bicicleta eu tive que suar para poder comprar, e foi uma bicicleta seminova. Mas, enfim, entrei depois com 13 anos no ramo da música, comecei a participar de bandas, né, que tocavam em bailes, né, e eu desde pequeno eu achava que eu queria ser alguém importante, né, e eu bem não sabia o que era que eu queria ser, né, eu pensei, não, eu quero ser um advogado, um engenheiro, um médico, então, mas não tinha uma certeza, mas eu queria ser Perfeito. alguém que tivesse uma relevância, uma importância na sociedade, e eu carregava esse sonho comigo, assim. Então, eu desde do primário, eu comecei a me destacar na escola. Exemplo, eu estudei em boa parte do meu tempo em escola pública. O pessoal pensa que às vezes a gente sempre estudou em escola particular, mas não. Em Surubim, eu estudei num colégio Nossa Senhora de Fátima, que era um colégio que ficava na frente, onde funciona a antiga Câmara dos Vereadores. Depois fui para o Colégio Oliveiras Vasconcelos. Em seguida foi para o Colégio Ana Faustina e depois para o Colégio Estadual. Só depois foi para o Colégio Marista. Então, toda essa trajetória eu já me destacava, né? Então, lá no Colégio Estadual, tinha a diretora sempre dava uma medalha a quem eram os alunos de destaque. Então, eu, 5ª série, 6ª série, 7ª série, aluno de destaque, né? Eu era meio traquino, brincava e tal. Às vezes gazeava a aula para poder jogar bola, mas fazia meus trabalhos. Eu sempre colocava o estudo como a primeira prioridade. Legal. Né? E daí fui para o Colégio Marista e também me destaquei no Marista. Depois fui para Recife e
assim, foi difícil para mim, porque eu cheguei já no 2º ano lá no Colégio Marista e tinha uma dificuldade em termos de nível de conhecimento, porque o nível de formação aqui é diferente do nível da capital. Uhum. Mas sempre com muita dificuldade, comecei a acreditar na minha capacidade, no meu potencial. Só para você ter ideia, eu lá em Recife, já no último ano, no 3º ano, tinha 71 alunos na minha turma e só eu que passei no curso de medicina na Federal. Uau. Então, se eu não acreditasse que eu era capaz, eu não conseguiria. Uau. Mas com muita dedicação, com muito empenho, muito esforço, sabendo que eu queria chegar, e foi essa minha trajetória, né? Muito bom. Muito bom. E depois foi quando teve toda a formação, né? Eu tive que ingressei no curso de medicina, mas também passei em engenharia química, passei acho que em 3 vestibulares no mesmo ano, né? Passei também em odontologia e decidi por medicina. Fiz medicina na Universidade Federal de Pernambuco durante 6 anos. Depois ingressei nas Forças Armadas, fui tenente médico do Exército, na 7ª Região Militar, 7ª Divisão do Exército, e trabalhei em alguns hospitais particulares lá em Recife. Foi quando eu decidi depois voltar para Sorumi e estou aqui já há algum tempo. Uau, que história, né? E poucas pessoas sabem, né? Eu acho que é isso que é o mais interessante. Para quem acha que foi fácil, quando a gente começa a entender a história, a gente vê que tem muita resiliência, muita disciplina, muita dor, muita superação nesse caminho. E que lição, né, que fica pra gente. Até uma pergunta que eu te faço assim: como que você enxerga hoje, né, essa geração de novos médicos que estão chegando, que por muitas das vezes eu falo que particularmente tenho familiares, né, que se formaram lá nessa área, e hoje eu vejo, querendo ou não, essas pessoas sem essa garra, sem essa resiliência toda. Porque querendo ou não, tem pessoas que vieram de federal, tem pessoas que passaram porque os pais pagaram a faculdade, etc e tal. Mas qual que é o conselho hoje que Roberto Matheus dá para um recém-formado, né? Ou para quem está pensando em fazer medicina, Roberto Matheus? Primeiramente, tem que se ter uma proposta de valor, né? Você tem que saber por que está fazendo aquele curso, porque o curso de medicina, a própria medicina, ela tem muito do humanismo, né? Então, a partir do momento que não tiver o lado humano, o lado da empatia no atendimento, no respeito ao paciente, então não tem sentido. Embora a gente hoje a gente vivencia uma era de tecnologia, tá aí a inteligência artificial, mas nada substitui o aperto de mão, o abraço, o escutar o paciente. Aí você tem que ter muito conhecimento técnico também, mas aí você tem que ter uma relação muito boa com o paciente. Você tem que entender, entrar na alma do paciente. Não adianta você só ser muito bom tecnicamente, mas se você não tem esses princípios, esses valores de entender, né, a dor e às vezes a dor do paciente não é uma dor física, às vezes é uma dor da alma, né? Então eu diria que hoje as pessoas não sabem muito bem por que estão fazendo aquele curso. Acha porque é um curso fascinante, é um curso que agrega valor, tem status, mas eu acho que depois de tanto tempo na área médica, né, como eu falei, eu estou já na 3ª década já de atuação. A gente vê que o importante é você fazer diferença na vida do paciente. E para isso você tem que ter muito assim, cuidado em ouvir e estabelecer diagnóstico e condutas com muita precisão para que você não comprometa a vida do paciente e sim você faça diferença na vida daquela pessoa que chega até você. Então tem que ter muita dedicação, tem que ter muito estudo e tem que saber por que está fazendo aquilo ali. Tem que ter uma proposta de valor. Excelente, excelente. Eu acho que isso é um conselho que a gente pode levar para tudo na vida, né? Eu acho que eu também em áreas distintas, mas acredito nos mesmos valores, que tudo é sobre pessoas, né? Por mais que eu sou um cara hoje em dia que eu tô vindo num viés muito de tecnologia, eu acredito numa tese muito diferente do que o mercado prega, que eu acredito que a inteligência artificial, ela por muitas das vezes, ela vai vir para devolver a humanidade do homem. Como assim, Yuri? Me explica, explico.
Hoje em dia, quando a gente fala que existem pessoas que estão agindo no modo automático, que às vezes parece um robô, as pessoas estão perdendo essa humanização. Isso que você está falando é essencial. E é o que eu acredito muito, que as pessoas têm que ter essa humanização, esse aperto de mão, essa empatia. E às vezes, por muitas das vezes, a gente se relaciona com pessoas, né? A gente chega em alguns ambientes, alguns médicos frios, sem empatia nenhuma, olhando para essa pessoa só mais um caso, só mais uma prescrição de remédio. Então, eu acredito muito que, então eu vou lá nessa linhagem também, que a gente tem que entender sobre pessoas, não importa qual seja a sua área e tenha um propósito muito bem definido, né? Tudo que você for fazer, se você não souber, né? Se você se a tua alma, né? Se o teu coração não queima por aquilo, ou se você não tem um objetivo muito claro onde você vai chegar, cuidado. A chance de algo te travar no meio do caminho é muito grande. Principalmente em pleno 2025, onde a informação é uma commodity. Então, toda hora a gente tá ali no Instagram, tá no Facebook e tá vendo uma coisa nova, é mais uma novidade. Nossa, agora eu quero ir para essa área, agora eu quero ir para esse departamento, eu quero fazer isso, eu quero fazer esse curso, eu quero aprender sobre isso, eu quero ter a vida daquela pessoa. E aonde é que a gente vai parar? Né? Então, eu trago essa reflexão aqui porque no final das contas é tudo sobre a gente vai ajudar pessoas. Então, já pega esse aprendizado. Não importa o seu departamento, o seu segmento, entenda sobre pessoas. Que tudo é sobre isso, né? E é bacana você falar sobre, porque por muitas das vezes as pessoas têm até mesmo um viés, ou talvez uma crença que médicos, né, que a medicina é muita ciência, é muito racional, e tá certo, e tem que ser, porque a gente tá lidando com vidas. Mas e ver você também trazendo esse viés também de empatia, de humanização, é algo que poucas pessoas falam. Uhum. Por isso que é tão importante pessoas boas como você falar. E eu até gostaria que você explorasse um pouco mais, porque muita gente acha que medicina é um viés muito racional, muito nada ligado a pessoas, a só ciência, etc. Mas ver você, que é uma pessoa que eu tenho total respeito, e você tem autoridade no assunto, você tem vivência, né? Você não é uma pessoa que aprendeu agora e tá abrindo a boca, não. Você tá há 3 décadas. Eu acho que isso é fundamental. Acho que a gente tem que aprender muito mais com você. E acho que eu gostaria até que você falasse um pouco mais sobre da onde que vem esse seu viés, né? Eu acho que um dos seus principais valores, como você disse aqui, essa humanização sua, eu achei muito interessante. Gostaria que você falasse mais sobre isso. Da onde que veio isso? Eu acho que, exemplo, a gente não pode perder a nossa identidade, né? Então, assim, a gente tem que carregar com a gente os princípios e valores, né? Perfeito. Dentre eles, o mais importante para mim é o caráter, né? E eu acho que você tem que fazer algo de forma verdadeira. Eu não posso... Hoje a gente tem muito profissional que é o profissional do Instagram, entendeu? Ele se cultua muito a imagem, né? E você, no dia a dia, aquilo ali não corresponde àquilo que você está propagando, então está divulgando. Então, às vezes, tem uma frase que eu sou muito admirador e carrego comigo, que o que você fala tão alto que o que você fala eu não escuto. Em resumo, as tuas atitudes elas são mais importantes que as suas palavras. Então, dentro dessa perspectiva aí, é que a gente tem que ter esse olhar diferenciado, né? Eu trabalhei muito tempo em instituições públicas, né? Exemplo, passei 5, 6 anos trabalhando na maior emergência do estado de Pernambuco, que é o Hospital da Restauração, como médico ortopedista, traumatologista. Então, se você está num ambiente daquele, você sabe ver o que é sofrimento, pessoas que estão ali no frio, na madrugada. Trabalhei por muito tempo também no SAMU, né, socorrendo vítimas. E, enfim, então eu acho que o bem mais precioso, Yuri, é a vida, né? Porque, exemplo, você pode contratar um pintor para pintar a sua casa. De repente você chega lá, pede para pintar de branco, o pintor pinta de amarelo, aí amanhã você pode mudar, não quero aquela cor e tal. Mas, exemplo, diante de um ato médico, um ato cirúrgico, eu não posso ter, às vezes, outra oportunidade. Imagina uma mãe que vai ter uma criança que está numa sala de parto,
e que são duas vidas e a gente não pode errar, né? Então a gente tem que fazer aquele procedimento para que tudo ocorra bem, porque não tem coisa, uma manchete melhor para a imprensa como erro médico, né? Então assim, olha, tá vendo ali foi um erro médico, tal. Então a gente tem que é uma profissão de risco, como tem outras profissões de risco, né? E eu acredito que a questão de você, e às vezes você ser verdadeiro é o fato de você às vezes chegar para o paciente e dizer assim, olha, o teu caso eu não sei. Ter a hombridade, a humildade de saber que você também não é obrigado a saber de tudo. Mas voltando à sua pergunta aí, eu acho que o que me trouxe a ter esse lado humano é porque também a gente passa por situações. Quando você passa por uma situação de dor, de um sofrimento, de uma cirurgia, você começa a entender e ter esse olhar diferenciado do que o outro também passa. Eu dou um exemplo simples para você. Eu fui um médico que mais atendeu pacientes com Covid aqui na região. Eu não estou falando assim de pacientes que estão procurando a rede pública, foi particular. Mas fui muito paciente. Mas eu adquiri a Covid, eu tive uma pneumonia. Então eu senti a dor, eu senti o sofrimento, eu senti a minha fraqueza. E diante disso você começa a ficar mais sensível, né? A ter um olhar mais altruísta, de se colocar no lugar do outro. Então, eu carrego isso todo dia. Eu digo para você, quando eu falo a proposta de valor, é que quando eu acordo e saio para trabalhar, eu fico pensando assim, eu acho que se hoje eu sair de casa e se eu fizer diferença na vida de uma pessoa, nem que seja com uma palavra, com um diagnóstico, com um procedimento, para mim já valeu o dia. Então é isso que eu falo em relação à proposta de valor. Porque dinheiro é questão de consequência. O dinheiro, ele por si só, você não precisa estar, né? Então você precisa ser sincero, ser verdadeiro, você trabalhar de forma respeitosa, com profissionalismo. Então o dinheiro vem por consequência, né? Então eu acho que é isso que a gente tem que tá levando. Só para você ter ideia, eu sou médico credenciado ao Detran, né? Eu estou há 10 anos fazendo perícias médicas aqui em Sorubim, região, né? Aqui nessa... E é difícil você ser ético aonde você mora. As pessoas confundem, porque acha que conhece você, que você tem que facilitar, e não é facilitar, é você ser sincero. Na hora que você chega para uma pessoa e diz, olha, você está com uma pressão alta, você tem que se cuidar, ou pedir um parecer cardiológico, você está com um problema na visão, você está com um problema neurológico, né? Então tem que ter eu tenho que ter essa responsabilidade social de saber quem você vai colocar para dirigir uma moto, um veículo. Então nessa área, exemplo, do Detran, como médico perito, a gente tem que ser muito ético. Então é muito difícil você ser ético, como eu falei. Mas aí, para mim, o que importa é a consciência de você procurar sempre fazer o melhor e dentro dos princípios de forma mais verdadeira possível. Perfeitamente. E aqui tá um dos grandes ensinamentos que eu vou reforçar, que na vida muita gente se preocupa, né, com algumas coisas que são consequência. Eu demorei para entender isso, mas existem algumas coisas na nossa vida que eu uso muito a lei de Pareto, né? A lei de Pareto é uma lei que diz que 20% das suas ações trazem 80% dos seus resultados. E muita gente hoje em dia vem falando, né, vem desejando, vem se matando, vem se depreciando, vem ficando ansioso, vem ficando com depressão por causa dessa palavrinha dinheiro. E o dinheiro, você falou tudo, dinheiro é consequência. Principalmente dinheiro é consequência de uma solução que você resolve na vida de outra pessoa. Não importa se você presta serviço, se você vende um produto, se você implementa alguma coisa, não importa. Tudo no final é sobre uma solução que você traz e leva para a vida da outra pessoa, algum benefício que você gera. Então, acho que isso é muito importante. E é justamente baseado nessa causa de pessoas que eu reforço que a tecnologia, ela não é um fim. A tecnologia, ela é um meio para as coisas que a gente vai fazer. Não pense em tecnologia que vai substituir o homem. A tecnologia, ela vai vir para solucionar o problema do homem. O que por muitas das vezes a gente estava ficando sem tempo, a gente estava ficando muito corrido, ou estava ficando um excesso, né, de às vezes até escassez de mão de obra. Eu acho que é uma coisa que a gente tem falado muito, que eu tenho que destacar isso, porque poucas pessoas estão falando
de tecnologia com a verdade que ela é. Então, acho que isso é um ponto importante. Nós não estamos vivendo numa era que aonde é até bacana falar, mas tem muito a ver com esse contexto, que a princípio diz que no fim dos tempos o amor se esfriaria, mas a gente não pode deixar isso acontecer. Então, seja qual for a área, a gente tem que aquecer, a gente tem que se importar com as pessoas e gerar valor, se importar com vidas, porque tudo é sobre isso. Muito, muito, muito top mesmo como se diz, o que você trouxe aqui pra gente. E aí, ao mesmo tempo, eu também te pergunto sobre a vida, conforme você foi fazendo o seu negócio, foi crescendo, você passou por muitas dificuldades, muitos aprendizados. Hoje, o que que você diz hoje para digamos que para quem está desenvolvendo um negócio, né? Porque hoje você com um negócio muito bem consolidado, sempre tem pontos a melhorar, isso é todas as empresas. Mas hoje em dia, com a sua sabedoria, né, com a sua experiência, qual conselho você dá, né, para uma pessoa que está montando seu negócio, que está ali no começo, que principalmente está ali, tá naquela ali, poxa, será que vai dar certo? Será que o negócio é assim mesmo? Fale para as pessoas assim o que de fato, né, a experiência de Roberto Matheus sobre negócios. Como você perguntou, o que que levou, como é essa história de você trazer o instituto, até como foi que você chegou até o instituto, né? Aham. E eu, como eu falei, trabalhei em vários serviços, hospitais públicos, particulares, né? Então, clínicas, eu tive a oportunidade de trabalhar numa clínica ortopédica em Recife, que é o Grupo de Ortopedia e Traumatologia, Uhum. e na época os sócios majoritários, eles precisaram fazer uma viagem para um curso nos Estados Unidos, em Pittsburgh, Uhum. e colocou a clínica na minha mão, para que eu ficasse responsável pelo atendimento, Uhum. por tomar conta dos técnicos de enfermagem, de radiologia. E eu tratei aquela clínica lá como se fosse minha, né? Então, assim, isso aí foi uma experiência muito boa, porque quando eu voltei e regressei para Surubim, porque eu trabalhava em Recife, no Hospital da Restauração, no Hospital Memorial São José, cheguei a trabalhar algumas vezes no Hospital Santa Joana, enfim. E comecei a trabalhar também aqui, né, em hospitais, e eu percebi que existia uma necessidade de um atendimento mais humanizado, mais diferenciado, Uhum. né, mais respeitoso com os pacientes, com os Uhum. clientes. Foi aí onde eu surgi a necessidade de abrir um serviço que tivesse a minha visão, né, Uhum. e eu que nunca tinha construído nenhum barraco numa favela, eu construí um prédio, né? E foi difícil, porque eu dei minha vida para poder fazer o instituto, né? Trabalhava dando plantão vários dias na semana, plantões seguidos, mas tentando levantar aquele prédio ali. Uhum. E alguém até na época comentava: isso aqui não é algo para uma cidade do interior, isso é algo para uma capital. Uhum. E eu não via que eu estava fazendo nada demais, eu achava que eu estava fazendo algo que eu iria solucionar e tirar a dor, né, de algumas pessoas que chegassem e procurassem meu serviço, né? Uhum. E assim foi. E aí também eu pensei, não, se eu for para abrir algo só pensando em mim, eu acho que também não é interessante. Eu acho que eu tenho que abrir algo que possa proporcionar que outros profissionais também possam vir e junto comigo a gente possa estar ofertando e oferecendo serviços na área médica para os pacientes de Surubim de região. E foi aí quando eu convidei, inclusive tem hoje vários especialistas que estão comigo há mais de 15 anos, há mais de 18 anos, trabalhando comigo ali, parceiro, e dentro dos princípios que eu acredito, né? Que é você trabalhar de forma verdadeira, de forma sincera, de forma séria, né? Então, foi aí que o Instituto foi começando a criar musculatura e a gente a população começou a entender que ali era uma das alternativas. Hoje você tem vários serviços, acho que Surubim hoje, exemplo, em alguns locais, algum bairro onde a gente está, é considerado como a Ilha do Leite
Porque tem um bairro da Ilha do Leite, em Recife, sim. que é talvez o segundo ou terceiro maior polo médico do Brasil. E Surubim hoje tem muitas clínicas, e é bom, quando você tem profissionais bons, capacitados, que oferece e atende pessoas, e a população termina ganhando a sociedade, quando você tem pessoas que... Então eu acho que cada um tem sua proposta. A nossa proposta lá é uma proposta de resolutividade. A gente tem uma ideia de resolver casos, e a gente funciona como o terceiro serviço de urgência de pronto atendimento do Surubim, né, Uau. da região. Então, foi assim, a gente foi investindo em tecnologia, foi incrementando, né, trazendo novos equipamentos. Hoje a gente tem tomografia com contraste, densitometria óssea, exame radiológico digitalizado, como raio-x, mamografia, os exames que a gente faz de colonoscopia, endoscopia, ultrassonografia, todos os exames da parte cardiológica. Então, pequenos procedimentos, pequenas cirurgias, e assim a gente vai ampliando o leque de serviços, de exames, de profissionais, para atender da melhor forma os nossos pacientes. Excelente. Excelente. E como é lidar com uma cultura de pessoas? Como é formar pessoas para você? Como que é lidar com tantos funcionários, pessoas, parceiros de negócios? Como que foi formar essa cultura IRM? Yuri, eu sempre fui muito apaixonado pelo empreendedorismo, né? Então, eu li muitos livros e, inclusive, a gente tinha lá, periodicamente, a gente convidava vários empreendedores de Surubim para poder dar palestra lá para os nossos funcionários, nossos colaboradores. E aí se eu for falar aqui, mas tem várias pessoas aqui de empresas e de instituições que foram lá, pessoas do Sebrae, do Sesc, pessoal do comércio, da indústria, que deram seus depoimentos. E aí a gente vai também aprendendo com a dor, com o crescimento dessas empresas aí. E não é fácil. Hoje você formar profissionais, treinar, está cada vez mais difícil, porque as pessoas elas não querem se dedicar a buscar o conhecimento, a estudar. As coisas estão muito mais fáceis. O conhecimento está ali, mas você fica às vezes se distraindo muito com rede social e tal. E as pessoas também, a gente vê uma dificuldade muito grande na questão de um tema que eu acho que é muito interessante, na questão da resiliência. As pessoas hoje estão menos resilientes, porque muitas pessoas com transtornos emocionais. Hoje a gente vê aí uma geração cada vez mais doente mentalmente, porque são pessoas que têm problema de ansiedade, síndrome do pânico, distúrbio do sono, depressão. São pessoas que não sabem ouvir um não. E isso, eu acho que não só lá, mas com outras empresas, terminam comprometendo. Então, existe uma rotatividade muito grande de colaboradores, de funcionários nas empresas hoje, exatamente por essas questões. As pessoas, às vezes, não saber o que querem, a indecisão de você não ter a capacidade de enfrentar desafios, obstáculos, e aí recai essa dificuldade em relação a treinamento, a formação de profissionais, porque as pessoas cada vez mais estão com dificuldade de querer buscar o conhecimento, de aprender, de estudar, de ler, de participar de cursos, de treinamentos, e esse é o desafio. E quando você treina esse pessoal, às vezes elas, como eu falei, por um motivo ou outro, tal, termina às vezes saindo da empresa, e aí vai para outra empresa, e aí passa pouco tempo na outra empresa, aí vai para outra empresa, e é isso. E a gente vai cada vez mais, como eu vinha discutindo com você, de buscar ferramentas, né, tecnológicas que possam estar agregando a sua empresa, né, como a própria a inteligência artificial que a gente vê hoje em dia. Então, até volto a pergunta para você, porque você está aqui há 4 meses, né, e tenho uma admiração por você, porque você vem com toda essa bagagem de conhecimento, e como foi também para você aí essa vinda para aqui, essa decisão de estar aqui. Eu sei que hoje você trabalha com uma dezena de empresas hoje, trabalha com vários
colaboradores e também ouvir de você o que é que você sente, qual é a sua dor, as dores dessas empresas que você queira seguir, não, você faz essa mentoria para que a gente possa entender essa mistura de tecnologia, né? Esse desafio da tecnologia inserida nas empresas com o próprio comportamento das pessoas que estão ali participando dela. Perfeito, ótima pergunta. E eu já vou pegar um gancho muito daquilo que a gente vive hoje na realidade. Muita coisa já mudou nesses últimos tempos, principalmente em relação a comportamento. A gente educava muito, eu acho que essa era a única solução, né? Se o seu negócio não crescia, se ele não tivesse pessoas certas, seu negócio não chegava, ele chegava em um teto. Então o segredo do seu crescimento era pessoas. Depois a gente começou a entender mais sobre processo. Processo era algo desenhado, algo seja ele linear ou circular, algo que você saberia exatamente o que fazer no ponto A até o B até chegar no C. Então isso era processo. E hoje em dia a gente tem falado muito sobre o terceiro pilar, que é o pilar de tecnologia. Então eu já vou abordar mais, responder essa pergunta mais um viés e o que eu acredito hoje, e algo que eu aplico hoje nas minhas empresas e nos dos clientes, que é algo que a gente tem batido muito, né, falado muito sobre tecnologia. Tecnologia é algo que hoje em dia tecnologia não é só inteligência artificial, né? Então essa palavra tech, né, ela vem de, principalmente, a gente pegar uma tarefa, para ficar até mais simples aqui. Como que eu vou criar uma analogia? Hoje em dia a gente tem um termo chamado de agentes. Esses agentes são capazes de entender uma tarefa operacional e executar por você. Existem tarefas que tem como você sair de uma plataforma e se comunicar com outra plataforma de forma integrada. Então, isso hoje em dia, como hoje em dia a gente vive num mundo mais digital, mais online, das nuvens, fica muito mais simples a gente conseguir fazer essas ações. Então, muito hoje em dia, o que antes, muito da movimentação era no mundo físico, hoje em dia eu tenho um dado que mais de 60% da população mundial usa o WhatsApp. Aproximadamente hoje em dia, uma pessoa abre o WhatsApp por dia mais de 29 vezes. Isso é uma pessoa normal, tá? Eu tenho certeza que muita gente tá me ouvindo abre muito mais. Agora você imagina, se você abre o WhatsApp seu 29 vezes por dia, por muitas vezes hoje em dia, aonde é que você vai? Você tá com um celular na mão, você tá assistindo alguma coisa, você tá assistindo alguma mídia. Agora você imagina, e isso tudo, o celular, ele tá vindo pra dentro do cérebro humano. A informação tá sendo aqui, ó, sendo jogado o tempo todo aqui. Aí o que, como você muito bem disse, o cérebro, por não ter desenvolvido, por ele não ter tido aquela experiência, essa resiliência, que é o que desenvolve a experiência, aquela casca, aquela sabedoria. Então hoje em dia as pessoas estão ficando muito rasas, informações muito rasas, o cérebro vai atrofiando, aí daqui a pouco sabe o que vai acontecer? Tecnologia. Vai vir um chipzinho aí, de um tal de Elon Musk, uma Neuralink vai chegar, vai entrar uma tecnologia no seu cérebro, você não vai mais precisar saber de nada. Porque a partir de agora a informação tá na sua cabeça. Então esses 3 pilares são muito importantes, grava isso, pessoas, processo, tecnologia. Felizmente, a gente tenta ir de um lado para o outro, tenta criar soluções diferentes para que isso demore, retarde um pouco esse tempo. Mas, infelizmente, eu acredito que esse é o futuro. Porque estudos, ciências comprovam que o ser humano, ele, às vezes, ele sempre tende a ir por um viés. E às vezes ele se destrói, porque ele se distrai da verdadeira identidade dele. Por isso que o que a gente está falando aqui, não importa a idade, não importa o segmento, o que a gente está falando aqui são princípios e valores éticos do mundo. Desde antes de Cristo, depois de Cristo, sempre são esses pilares. O problema é o homem esquecer disso, que é o que tem acontecido. O homem tem esquecido da sua identidade, tem deixado de ser humano e tem se comportado mais como um robô. Porque o que um robô faz? Um robô, ele não tem sentimento, o robô não tem emoção. Ele faz. O ser humano, por muitas das vezes, ele tá sendo assim. Nem desligar, ele tá conseguindo se desligar mais. Ele vai dormir pensando num problema, reclamando, já pensando no que ele vai fazer no outro dia, preocupado. No outro dia já vai naquela doideira. E aí não tem como, né? Então, por isso que eu venho lá nesse viés
Então, hoje em dia, eu tenho uma mentalidade muito de um termo chamado de IA first, né? Que é IA em primeiro lugar. Quando você vai pensar em alguma coisa, se questione. Será que a inteligência artificial não conseguiria fazer isso? Só que tem um pensamento crítico também, né? Não use a inteligência artificial como uma muleta para você se ancorar, para você se apoiar nela. Usa a inteligência artificial, gosto de chamar ela de segundo cérebro, né? Qual que é o cérebro mais importante? O meu. O meu cérebro é mais importante do que a IA. Então quem tem que saber sou eu. O grande jogo da IA é a gente ter um repertório, e é por isso que eu me destaco na tecnologia. Porque tem muita gente que aprendeu sobre tecnologia, sobre programação, sobre linguagem, Markdown e várias coisas. Mas pouca gente entendeu sobre negócio, sobre inteligência de negócio. Então, esse é o meu forte. Quando se junta o seu repertório, o que você tem de melhor, junta com inteligência artificial, aí você pensa, você tem um talento e você tem um banco de dados. Pensa que toda a informação está disponível aqui. E pensa você que é um cara que é experiente, que você sabe resolver problema. Você é um cara prático. Junta a teoria. Coisas que demoravam meses, anos para acontecer, estão disponíveis para acontecer agora. Saiu até um estudo agora, recentemente, o próprio Elon Musk desenvolveu uma solução lá que, se juntasse, assim, 2.000 pessoas inteligentes, que as pessoas são consideradas com QI acima da média, demoraria 2 anos para resolver. Elon Musk, com toda a estrutura, todo o ecossistema, toda a tecnologia que ele tem hoje, ele construiu em 19 dias. Então, eu acredito muito que as coisas estão mudando muito. Eu posso te falar dessa mentalidade hoje, não posso garantir que vai ser exatamente assim daqui a 6 meses, mas uma coisa é certa. Como que eu vejo hoje? Eu acredito que hoje os meus colaboradores têm que aprender a usar IA ao seu favor. Eu não quero substituir as pessoas por IA. Mas se as pessoas, por falta de resiliência e por falta de adaptabilidade, não souberem abraçar essa oportunidade e aprender sobre IA, elas vão ficar para trás. Porque não tem como competir. Igual a gente vinha discutindo, não tem como. Hoje em dia, um colaborador seu, ele atende das 8 às 18, X quantidade de pessoas. E cada vez que ele está atendendo uma pessoa, ele só consegue atender uma. Imagina que a partir de agora tem uma inteligência artificial no seu negócio e não pense que é um robô. Não. Inteligência artificial, ela está cada vez mais humana, porque ela é treinada por um humano. Então é como se eu conseguisse pegar todo o seu histórico de atendimento e treinasse a minha IA para, primeiramente, ela analisar dados. Isso ela faz muito bem. Muito melhor que um ser humano. Inclusive, tem até um estudo que ela, pela primeira vez, ela venceu uma Olimpíada de Matemática. A própria IA já tá invadindo essas coisas e o negócio, o resultado é surpreendente. Então, imagina uma inteligência artificial atendendo 24 horas por dia, sem férias, sem 13º, sem ficar doente, sem descanso. E ela vai atender 24 horas por dia, todos os leads que você quiser, todas as pessoas. Então, acho que a gente vai chegar nisso. Então, a gente vai viver uma era agora de inteligência artificial substituindo algumas funções, algumas profissões, mas eu não acho que a gente vai substituir 100%. Até uma coisa que eu tenho feito hoje em dia a gente já coloca lá nas empresas, né? Inclusive a primeira IA, a IA de atendimento de Surubim e região, que atende de ponta a ponta, tá saindo essa semana pela primeira vez em campo, e uma empresa de Surubim. Maravilha. Então, acho que a gente pode falar isso, que eu tenho honra de falar isso, porque vindo, né, morando em Barueri e Alphaville, lugares que as coisas chegavam primeiro lá, esse cenário tá mudando. Pela primeira vez, a internet, o digital, a tecnologia, a inteligência artificial tá desburocratizando as coisas. Não pense que é só São Paulo, não. Porque agora eu tô aqui. E as soluções vão nascer aqui no Pernambuco. Tô me sentindo, porque eu vi que o pessoal aqui gosta dessa terra, cara. Eu vejo um poder muito forte aqui lá no Nordeste. Exato. E eu me sinto representado aqui, tô aqui, vamos botar pra quebrar agora que vai ter muita solução pra IA vindo por aí. Então, acho que eu acredito juntando. Eu acredito em IA, acredito em tecnologia, mas tá em tudo, né? Já começa pelo nome lá da empresa, P4P, que significa People for People. De pessoas para pessoas. Tudo é sobre pessoas. Eu sou um cara tech, mas tech para ajudar pessoas. Nunca tech para substituir pessoas, que eu não gosto disso, não gosto lá dessa tese. Agora, adapte.
Porque senão, se o ser humano não fizer, alguém tem que fazer. E se você fica aí reclamando, não sei o que, taraná, vamos botar tudo a IA pra fazer. E fica tranquilo, vai ser num curto espaço de tempo, vai engolir tudo. Não é um hype, não é uma onda. IA é um tsunami. E vai engolir tudo que tiver na frente. Pega essa, que é uma revolução industrial que aconteceu em 1730, tá acontecendo agora em 2025. Só que agora é a revolução da inteligência artificial. E até 2027 você se prepare, que a IA vai passar até o próprio ser humano. Infelizmente, se o ser humano não se adaptar, esqueça. E aí, Roberto, ponto importante é, baseado em tantas essas mudanças e tecnologias que a gente tem falado, como que você hoje olha para o futuro, né? Posso falar tanto de um viés da humanidade, do homem, quanto também da medicina. Como que você olha para o futuro da medicina? Tem uma frase de Albert Einstein que ele disse que a mente que não se abre a uma nova ideia jamais... Aliás, a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Então, assim, a gente tem que estar aberto às mudanças, a gente tem que estar aberto aos conhecimentos. Então, eu acredito que a questão da tecnologia, independente de ser na área médica ou em qualquer outra área, na engenharia, enfim, é um caminho sem volta, né? Então, e como você fala, a tecnologia vem, a inteligência artificial vem para facilitar, para dar dinamismo aos processos. Então, paralelamente a isso, a gente tem que ter pessoas que também, ela possa também abrir essa mente, para que possa entender essas mudanças, essa disruptura, né, em todos os processos, né, quer seja no atendimento, quer seja em vendas, quer seja na indústria, no comércio, e saber que isso vem para poder realmente facilitar, né? Facilitar e quem não tiver essa capacidade de adaptabilidade já vai ficar para trás, não tem como. Então, a gente tem que estar atento a isso aí, tem que estar atento às tecnologias, a gente tem que participar de eventos, de encontros, de meeting, de feiras, congressos, para conhecer novas empresas que estão trazendo várias startups que tem aí com soluções, né, que vai facilitar não só no dia a dia, assim, no meu caso, em termos de consultório, mas às vezes no dia a dia, às vezes do paciente, de facilitar a locomoção de um paciente idoso em casa, a questão de horário de medicação, de alimentação, sim, em tudo. Perfeito. Então, enfim, e em relação à questão da pessoa humana em si, né, tem que ter esse crescimento, né, no sentido de você querer evoluir, né, então é uma coisa vai depender muito de pessoa para pessoa, de você ter a humildade de querer aprender, de saber que não sabe, né, Perfeito. e querer saber um pouco mais, né. Perfeito. E eu acho que é por aí. Muito bom, muito bom. E até um dado bacana aqui pra gente trazer lá nessa conversa é que, como eu já vou reforçar, a inteligência artificial ela é muito boa em analisar dados. E isso, a medicina, durante muito tempo, havia muitos estudos, né? Por exemplo, de doenças, né? Hoje em dia a gente está falando de alguns tratamentos que a gente já tem procedimentos. E quantas doenças também existem que não foram encontrada a cura ainda. Porque, como eu disse, a medicina também tem a sua base científica, que é muito análise de dados, muito testes, é muita coisa que acontece até de fato se encontrar uma solução. Então, nunca se houve tão... Agora a gente vai ver uma disrupção e eu acredito muito que a medicina vai ser impactada. Porque quando a gente fala disso, imagina que com a IA agora, a medicina ela vai conseguir aumentar a longevidade de uma pessoa. Como? Porque imagina que a gente pega diversos estudos de caso de células, porque são milhões, né, micro-organismos e células. Imagina que a IA agora consiga analisar esses dados com precisão e conseguir fazer cálculos exatos e até mesmo conseguir projetar e prevenir, né? Porque a saúde preventiva, né, é uma coisa que tem se aumentado muito lá nos últimos tempos. Então imagina que a IA conseguisse prever
uma possível doença analisando centenas e milhares de casos. E a IA te desse um diagnóstico. O que antes, talvez, né, um médico, ele teria que um tempo muito maior para entregar esse diagnóstico. Imagina que com o apoio da IA, não que a IA vai fazer sozinha, mas que com o apoio da IA conseguisse fazer mais rápido. Então, acho que esse é um ponto provocativo, né, que fica aí para a medicina, que eu acho que com certeza a IA vai ser um ótimo assistente, né? Eu poderia dizer assim, isso porque a gente está falando de IA, né? Por isso que eu gosto. Se eu abrir um pouco o leco de IA, né? Porque IA não é só chat GPT, né? Como muita gente imagina. Mas existem, né? As IAs humanoide, que são IAs que elas conseguem literalmente fazer tarefas braçais, né? Como assim, Yuri? Agora a gente pode aprofundar um pouquinho mais uma outra, né? Num futuro bem próximo que eu conheço, porque eu gosto muito de, inclusive agora em outubro a gente tá para ir até pra China agora, pra ver, porque os outros países estão mais avançados que o Brasil. Isso é um fato, né? Eu acho que não é porque não existe aqui no Brasil que não existe no mundo. Então hoje em dia a gente tá vendo, né, os robôs humanoides capazes de levantar prédios em 72 horas, capaz de fazer coisas que, nossa, o que o ser humano demoraria meses. Inclusive, já vi alguns estudos de algumas inteligências artificiais que estão começando a testar em uma cirurgia. Como você disse, a gente não pode errar. Então, o humano erra. A máquina também erra. Sim. Se ela foi programada errada. Porque a IA, ela faz exatamente aquilo que você programou. Então, normalmente, quem erra não é ela. É você que programou errado ou você não soube calcular uma vírgula. Porque em programação, uma vírgula muda todo o sistema. Então, acho que isso é importante. É um futuro um pouco distante. Mas hoje em dia não existe nada distante. Hoje em dia eu não consigo projetar nada para daqui 20 anos. Tudo hoje, todo o meu cálculo é para daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos e olha lá. Tudo hoje em dia muda muito rápido. Mas eu acredito que essa vai ser uma área bem, bem legal, assim, acho que vai ser bem interessante. Porque pelos meus cálculos, a gente tá vivendo hoje a gente tá começando agora a entrar na era dos agente 1. O que são agente 1? O ChatGPT, por exemplo, que muita gente conhece, é apenas um banco de dados. O agente, o que o agente ele é capaz de fazer? O agente ele é capaz de sair do ChatGPT e ir para outra plataforma, por exemplo, o ChatGPT e no YouTube assistir um vídeo ou ele ir no Mercado Livre, abrir um produto, colocar aquele produto no carrinho e fazer a compra por você, se você deu o cartão para ele. Em uma plataforma, você dá um prompt, um comando, ele sai do banco de dados e executa uma tarefa por você. Isso é um agente. A gente tá entrando nisso agora. Vamos lá. Até 2026 a gente já vai para os agente 2 e agente 3. Eu só vou dar um spoiler aqui. Até junho de 2027 a inteligência artificial vai se igualar à inteligência do ser humano. Até no final de 2027, veja só, em menos de 6 meses. Já próximo, agora. Final de 2027, a inteligência artificial passou a inteligência humana. Como, Yuri? Vou te explicar. Tudo o que nós estamos fazendo hoje, as pessoas hoje em dia usam as coisas de forma muito intensa. Lembra que eu falei que as pessoas estão cada vez agindo mais como robô? O ser humano, ele tem vários critérios que ele não raciocina muito nas coisas. Ele, às vezes, principalmente o homem, ele faz as coisas muito sem pensar. Então, desde que surgiu a IA já existe há muito tempo. Agora que as pessoas estão falando disso, mas a IA já existe desde a década de 90. O que acontece? Tudo o que a gente está falando com ela, ela está aprendendo. E as pessoas hoje em dia estão usando IA para tudo. Para tudo. Terapia, conselho amoroso, dieta, alimentação, medicina, jurídico, fiscal, vendas, marketing, gestão, todos os departamentos que você possa imaginar. Inclusive tem até um dado recentemente agora mostrou como que para que as pessoas estão usando o IA muito para terapia.
Porque a IA, ela consegue, pela sua capacidade de armazenamento de dados, ela consegue armazenar o seu histórico. Então ela sabe o jeito que você conversa. Uhum. A sua inteligência artificial, o seu chat GPT, às vezes já conhece mais você do que você mesmo. Os algoritmos, né? O algoritmo. E aí imagina o algoritmo tá aprendendo. Aí você imagina. Dados mostram que são bilhões, trilhões de dados foram inseridos na IA só no último ano. 2025 já preencheu 2024 inteiro na metade do ano. Você imagina. Isso porque cada dia mais ela tá mais desburocratizada. O que você acha que vai acontecer até 2027? Vai só triplicar, quadriplicar. Pela primeira vez, eu falo isso porque eu vivo isso todos os dias. Igual eu comentei com você, né? A melhor forma da gente descobrir algo sobre uma pessoa é na prática. Não é na teoria. Por isso que não é aplicando uma prova. Né? A escola aplica a prova. Prova tem várias formas de você burlar uma prova. Né? Agora, na prática, você não burla. É a experimentação, né? A experimentação é outro jogo. Então, uma coisa que eu fazia muito, por exemplo, era treinar, simular com a pessoa. Muita gente aqui que eu fui treinar, principalmente aqui na região, fala, não, eu sei vender, oxe, eu já sei ligar, eu sei fazer isso, eu sei, beleza, bora fazer uma simulação. Em 3, 2, 1, eu vou te ligar, você vai falar alô, você vai me atender, beleza? 3, 2, 1, alô? Aí a pessoa já na primeira palavra, alô, não sei o que, já, a pessoa já travava. Eu falava quem é, pronto. Uma objeção, acabou. A pessoa, não, então tá bom, me coloca à disposição, tchau. Você não sabe vender, meu. Então, uma coisa que, por exemplo, né, eu tô vendo que a IA tá conseguindo fazer muito bem. Hoje eu já consegui me clonar, né, com a minha experiência, com as minhas técnicas, metodologia, etc. Eu consegui desenvolver um treinador com IA. Esse meu treinador hoje, se você faz hoje uma simulação, ao invés de antes você faria comigo, e eu tinha que fazer um exemplo. Se você tem 5 colaboradores, eu tinha que fazer 5 simulações. E isso, cada simulação dura 10, 15, 20 minutos, vezes 5, 1 hora, vezes várias vezes que a gente tem que fazer lá na semana, porque não basta treinar só um dia. Você vai na academia só um dia? Não, você tem que ir pelo menos 5, 4 vezes. E tem colaboradores com funções diferentes, né? Você tem que ter esse treinamento específico, né, para cada um. Exatamente. Agora você imagina, eu peguei justamente, tive essa ideia, outra solução que nasceu aqui em Pernambuco, que eu tive pensar, opa, peraí. Eu fiquei 2 meses desenvolvendo essa solução, me ensinando tudo que eu sei pra ela. Hoje em dia, de verdade, o resultado tá tão bom quanto o meu. Porque até nós, seres humanos, a gente esquece. Uhum. Eu não lembro de todos os livros que eu li em todo momento. A minha IA lembra. Então, baseado nisso, esse é o poder de uma IA. E baseado nisso, mas aí vamos voltar também a falar de um ponto importante. Quer ver, ó? A gente tem um quadro aqui, já passa muito rápido, né? A gente fala que e flui muito bem, tá um papo muito bom. Nos últimos minutos aqui, eu tenho um quadro aqui que eu chamo de um ping-pong. O que é esse ping-pong, tá? Eu faço uma pergunta pra você, você faz uma pergunta pra mim e a gente responde bate pronto. Não são nem perguntas que a gente vai se estender muito no conteúdo, mas fica à vontade. Vou fazer uma pergunta pra você de assuntos sortidos aqui agora que vai fluir, justamente pra ficar mais dinâmico aí pro pessoal. Pessoal, reassistem esse podcast que o Alberto trouxe, assim, histórias e ensinamentos muito valiosos. Mas aguardem que agora nos próximos minutos também vai ter muita coisa boa aqui também. Então vamos começar aqui agora esse nosso quadro aqui desse ping-pong. E a primeira pergunta já é minha para você. De uma forma bem objetiva. Roberto Matheus, sobre o que é família para você? Família é a base. Família é onde você busca energia, motivação, entusiasmo, e a família representa todo o teu esteio ali, né? Toda a tua referência, e é algo divino a família. Uau, muito bom, perfeito. Sua pergunta para mim. Yuri, eu pergunto a você como você vê, né, a sua
permanência aqui em Surubim, porque você está há 4 meses. Perfeito. Como é que você vê, assim, como é que você se visualiza Perfeito. para os próximos meses, os próximos anos, para as empresas que você está mentorando, e em termos de crescimento aqui para a região? Excelente. Ambiência é um ponto muito importante. Desde quando eu cheguei aqui em Surubim, eu comecei a gerar um movimento. Eu comecei a todo mundo que eu convivia, que eu tinha a oportunidade de ensinar alguma coisa, de já trazer algo novo, eu comecei a trazer. Porque eu comecei a subir a régua. As pessoas aqui olhavam para algumas coisas ainda muito limitadas. Eu comecei a abrir a visão de todo mundo, porque a ambiência é algo importante. A gente tem que saber multiplicar a nossa visão. Como que eu vejo eu daqui para frente? Eu vou continuar multiplicando toda a minha sabedoria, vou continuar formando várias pessoas e principalmente empresas que já estão comigo. Então, as empresas que estão comigo, o meu propósito nelas é multiplicar a minha cabeça. Porque o Yuri em si, os números mostram que eu sou um dos grandes vendedores dessa geração. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar isso. Só que agora, além de multiplicar pessoas, eu também estou multiplicando tecnologias e implantando nas empresas. Eu vou continuar fazendo isso. Agora, com certeza, uma das coisas que mais me fez crescer não foi ficar no mesmo lugar. Então eu não pretendo ficar aqui, assim como eu não pretendo ficar em lugar nenhum. 2026 eu tenho um projeto de ficar pelo menos aí a cada mês em um país diferente. País diferente, não é nem estado. Porque no Brasil eu já fui nos 4 cantos, norte, sul, oeste, tudo isso. Agora, no próximo ano eu quero ir pra fora. Só que como a gente tá numa era digital, eu pretendo continuar falando com todos os meus clientes, todas as pessoas que eu fiz essa amizade, né, esse network aqui, e tudo que eu tiver pegando de novidades lá fora, eu quero compartilhar com vocês que estão aonde quer que esteja. Então eu acredito que a gente tá chegando num momento onde a gente vai ter uma liberdade maior. De novo, a tecnologia vai fazer coisas que antes você tinha que fazer. Então ela vai te dar mais tempo. Se você tem mais tempo, o que todo ser humano gosta de fazer? Viajar, aproveitar, desfrutar a vida. Então, o meu projeto é com certeza 2026 ficar um tempinho em cada país assim, aprendendo e trazendo para nós aqui. Se experimentando. É, E adquirindo conhecimento. Conhecimento. Exatamente. Como diz a palavra, né? Venda todas as coisas, adquira sabedoria. Eu tô disposto a largar tudo para adquirir mais experiência. É isso que eu faço. Eu acho que a vida é isso. E para você, diga 2 livros que foram impactantes na sua vida, que realmente mudaram assim a sua chave e o porquê e também um ensinamento dele. Primeiro eu vou dizer, uma coleção. Para mim, a coleção de Flávio Augusto, né? A Geração de Valor 1, 2 e 3 e ponto de inflexão, né? Enfim, então o Flávio Augusto não é à toa que ele é o que é uma pessoa que é talvez um dos maiores empreendedores e que carrega com ele uma geração de pessoas que estão começando a pensar fora da caixa, e eu acho que para mim é uma referência essa coleção do livro deles. E tem um outro livro, enfim, então são vários livros, difícil a gente citar aqui, mas você falou 2 livros, né? Mas tem também um livro que eu gosto muito, que chama-se Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ótimo. Livros muito bons. Yuri, eu lhe pergunto como é que você vê a questão da religião, do cristianismo na sua vida, como um ser humano. Perfeito. É isso, eu queria saber como é que você vê a questão na sua vida em relação à religiosidade, religião, Deus, Ser Supremo. Essa é uma das perguntas mais importantes, porque é o que norteia toda a nossa criação. Independente do que você acredita ou não, você tem que entender que você foi criado por algo, né? Então, acho que, primeiro ponto, eu vejo a religião, né, vem do termo lá do latim de religare, que significa reconexão com o divino, com algo maior. Então, como eu vejo religião? Religião foi feita para reconectar pessoas que estão desconectadas. Não necessariamente ela é o fim, tá? Porque Cristo, né? Aí agora a gente vai discernir um pouquinho. Eu falo que todos nós somos, aliás, né? Todos aqueles que querem, né? Que creem. Mas todos nós somos cristãos, né? Se você acredita em Deus, você é, né? Deus Pai, Filho, Cristo, Jesus. Acredito que eu me intitulo como cristão,
né? Como alguém que acredita em Deus, como alguém que acredita no evangelho. O evangelho que tanto tem a religião evangélico e tem o evangelho, a palavra. Né? Então sempre tem muito discernimento. Poucas pessoas têm coragem de falar disso e às vezes por isso que as pessoas ficam perdidas. Mas eu acho que a gente tem que falar desse termo abertamente, porque as pessoas precisam conhecer a verdade, o caminho e a vida, que é Jesus. Então, acho que, como que eu vejo isso? Eu vejo isso como tudo. A minha identidade hoje é formada, eu sou o empresário que sou porque eu sei da minha identidade. Eu sei por que Deus me criou, para edificar e governar sobre todas as coisas aqui na Terra. E eu não me deixo parar por bloqueios, por travas, por passado, por nada. Tudo isso eu governo. As situações, sei lá, da nossa vida, eu acredito que a gente tá aqui lá nessa Terra, o que a gente faz aqui ecoa na eternidade. A gente tá aqui para aprender. A gente caiu, a gente teve uma queda. Todos nós pecamos. Não adianta falar, ah, eu sou santo. Não, você não é santo, não existe, não tem como. Agora o grande jogo é a gente se encontrar com esse Cristo, né? Então, eu conheço gente que se reconectou com Deus graças à religião. E isso é muito bom, ela tá fazendo o papel dela. Agora, também tem muitas pessoas que se afastaram dele por conta da religião. Então, né? Então, acho que é algo válido a se falar. Eu deixo claro pra você que não é algo coletivo. Muito da experiência é um pouco até individual, né? Cada pessoa conheceu Deus de uma forma. Agora que Deus existe, isso você seria tolo em não acreditar, né? Você acha que tudo na Terra tá se movendo assim do nada. Então, acredite, né? Acho que até o ateu, ele tem que até o ateu, acho que o ateu é uma das pessoas que mais acredita, porque o cara tem que ter muita força pra não acreditar em nada, cara. Verdade. Ele tem que Então, assim, gente, Deus é tudo, assim, eu acho que só de falar dele, eu acho que não é palavras decoradas, né? Eu acho que primeiramente você sente, né? Eu acho que o que eu tô falando aqui, você sente daí. Eu venho de uma família católica, né? Eu acho que é muito bacana, gosto, frequentava. Mas aí conforme eu fui conhecendo, eu fui lendo mesmo, tendo as minhas próprias experiências, eu entendi que ele está em mim. Que ele está aqui, ele está entre nós, onde estiver duas pessoas ou mais, estará aqui. Então, às vezes as pessoas, nossa, o Yuri é religioso. Não, não. A própria palavra, né, a Bíblia, é um dos maiores livros de sabedoria. Se você me devolvesse essa pergunta aí de quais são os livros, a primeira resposta que eu já tenho na ponta da língua é a Bíblia. Que a Bíblia, gente, independente de religião, leia. Conheça a história. Ali tá o começo, meio e o fim. Inclusive o fim. Tá próximo. Então ali já fica a dica aí pra quem quiser. Pra quem quiser um spoiler aí do fim do mundo aí, tá ali em Apocalipse, ali é só ler ali que você vai entender um pouquinho. Mas é isso, assim, que eu vejo, assim, eu acho que Deus é tudo, assim, eu acho que eu largaria tudo pra... E é o que eu faço, né, eu acho que os negócios, assim, é só um meio. É uma coisa que a gente não fala, mas tudo ali tá embutido ali, o amor no meio ali, por isso que pessoas são mais importantes. A gente ama as pessoas, a gente quer salvar as pessoas. Acho que a gente não quer, eu não penso em mim, não penso nos meus negócios. Meus negócios são pra servir as pessoas. O dinheiro é consequência. Isso. Simples assim. É isso aí. Muito Tá. bem. Baseado nisso, o que é o amor pra você? O amor é você assim, não ser egoísta, você não pensar em si, você se despir de suas vaidades, seus orgulhos e entender que o outro, a pessoa que está ou qualquer ser, porque hoje a gente vê muito também os animais, né, que está presente nos lares, né, e a gente ter essa capacidade de ver no outro exatamente a imagem de Deus, o Ser Supremo. Então, a gente até fica sem palavra para descrever o amor, né? Correto. Então, Correto. o amor é a essência, é a vida. Correto. O amor é algo que tem que partir de dentro com muita energia, com muito entusiasmo, com muita significação. Então, o amor, às vezes, ela não tem palavras, às vezes é você sentir. É você sentir, é você externar, enfim, é algo precioso. E eu já vou eu vou até pular um pouquinho a vez, que eu vou te fazer mais uma pergunta baseada nisso, tá? É um pouco polêmico, mas eu sei que você vai saber, fica à vontade em responder ou não. Medicina e Deus. Como aconselhar isso? E como que você vê isso?
Deus, a medicina é um reflexo da mão de Deus, assim, sabe? E é você poder ter a oportunidade de entrar na alma, entrar, sabe, na vida do outro e fazer diferença. E aí, com isso, você ter o resultado, né? Ter a resposta e Deus, ele é toda a inspiração, toda a motivação, tudo que faz com que você esteja ali, esteja para servir, né? Porque tem uma frase que diz que se você não veio no mundo para servir, você não serve para viver. Então, em resumo, a gente tem que servir. E o servir está nos ensinamentos que Deus nos proporciona, né? Sair um pouquinho de si e doar um pouquinho para o outro, no sentido da servidão, do ato de servir. Então, eu acho que medicina e Deus está no ato de servir. Uau. Se despide de orgulho, de vaidade e estender a mão para o outro. Top. Só perguntar para mim. Na verdade, são duas perguntas, mas que estão interligadas. Primeiro, assim, quem são as pessoas que te influenciaram? Principalmente na área de tecnologia, na área de gestão, nessa área de empreendedorismo. E saber como é que você faz para se manter motivado, entusiasmado, que é o que você demonstra isso tanto nos seus vídeos, nos seus podcasts, no dia a dia, né? A gente se encontra às vezes, você está sempre muito, trazendo muito otimismo, muita energia. Pode ser até que você esteja passando por um problema, mas você não demonstra, você está muito com cabeça erguida, com o corpo muito ereto, muito para frente. Essas duas perguntas. Quem te influencia, o que te motiva a ser o que você é, o que você representa para as empresas, para as pessoas? Quem me influenciou no passado foi o meu pai. Então, meu pai, primeiramente, ele me ensinou a ser homem. Meu pai sempre foi um cara também muito sério. Sabia ser engraçado, mas sabia ser sério. Então, meu pai me influenciou, foi com ele que eu aprendi a primeira coisa. Meu pai faleceu em 2016. Quando eu perdi meu pai, eu conheci meu segundo pai. Que, na verdade, sempre foi o pai, só que eu só não conhecia. Que foi Jesus. Então, acho que aí eu comecei a ser influenciado também pelos princípios e valores, né? Depois, consequentemente, eu fui já baseado nos ensinamentos que eu aprendi, né? Porque a gente é assim, a gente é uma esponjinha. Nós somos reflexos das pessoas que a gente conviveu. Então, a primeira pessoa que eu convivi foi o meu pai. Consequentemente, eu tenho meu segundo pai que sempre conviveu dentro de mim. Eu só não sabia escutar ele, mas ele estava lá dentro de mim, que é Jesus. Depois eu fui seguindo essa voz do meu pai, os meus dois pais, que eu senti muito forte também quando eu perdi, ou meu pai, assim, que eu senti uma energia a mais, sabe? Eu senti que eu não tava aqui mais só sozinho. Eu senti que eu tinha que fazer algo agora a partir como filho único, eu sabia que eu tinha que deixar um legado aqui, eu sabia que eu tinha que continuar a mensagem. Quando eu fui pra São Paulo, eu falo assim, eu sempre me importei muito com a ambiência. Então, assim, acredito que todas as pessoas meus amigos, até, inclusive ontem eu liguei pra um, então, meus amigos de escola me influenciaram positivamente ou negativamente, né, tanto como fazer ou como não fazer, e, consequentemente, uma das pessoas que foi muito marcante também ali já em São Paulo, acho que além da minha família, foi o Pablo. Acho que o Pablo também foi um cara que Pablo Marçal. Pablo Marçal, isso mesmo. Quando eu pude aproximar muito, eu tive a oportunidade de viver perto dele. Não o Pablo da mídia, mas eu pude conviver nos mesmos ambientes, conversar no dia a dia, dele me ligar. Então, acho que isso foi muito importante. Então, ele foi ali talvez assim, uma grande virada de chave mesmo pra mim ser exponencial, né? Porque até então o Yuri era o Yuri. Assim, já tinha os resultados? Tinha. Mas não eram resultados gritantes. Aí, querendo ou não, quando eu me aproximei do Pablo, ele me trouxe pra perto dele, me deu esse voto, eu falo que aí foi uma exponencialidade, ele me influenciou bastante. Mas nunca influenciar no sentido de que você é manipulado. Cuidado com isso.
Por isso que eu falo que tem que desenvolver um pensamento crítico, né? Então teve coisas ali que eu discuti com o Pablo e mostrei pra ele um jeito diferente. E teve coisas, a maioria que ele também, então, teve isso, foi um ponto importante. Consequentemente, eu sempre continuei aprendendo as fontes. Eu nunca fui de novo, eu sou uma pessoa que eu sou apaixonado em aprender, mas eu não sou. Eu tenho um pensamento crítico muito forte. Então eu sempre fui querendo qual é a fonte dele, qual é a fonte do Pablo. Eu sei quais são os mentores do Pablo, tudo. E eu sei quem são os mentores dos mentores do Pablo. Eu fui puxando toda a linhagem. Até vai chegar a Cristo. Se você vai puxando tudo, no final você vai chegar em um cara só, que é Cristo. Mas eu peguei toda a linhagem, de Jim Rohn, a Napoleão Hill, a Dale Carnegie, toda essa galera. E tem outros nomes aí que a gente nem... Outros mentores espirituais. Eu acho que, assim, muita coisa que eu aprendi foi com mentores espirituais. Né? Então tem muita gente que não conhece, mas fica aí. Por isso que eu falo, cuidado, dinheiro é consequência. Tem muita gente que fica buscando só dinheiro, dinheiro, dinheiro e fica... Qual que é o seu mentor de dinheiro? Cara, os caras mais ricos da Terra. Os caras mais ricos da Terra. As pessoas não têm a noção da riqueza que Jó tinha, que Salomão tinha. O pessoal fica babando aí hoje em dia, essa galerinha aí de hoje em dia, mano, vai lá nas raízes. Então, assim, eu acho que quem me influencia, eu sempre tô aprendendo. Acho que eu me permito ser flexível pra aprender. Acho que todo mundo tem um pouquinho de influência pra mim. Agora eu vou dar uma regra. Só tem influência sobre mim quem tem resultado. Eu não escuto ninguém que não tem resultado. Perfeito. Porque eu acho que pessoas que têm teoria, cara, de novo, internet, informação é commodity. Todo mundo tem informação, cara. Hoje em dia eu escuto quem tem experiência, quem tem prática. Então, Pablo foi uma lá dessas pessoas. Consequentemente, tive alguns mentores espirituais também. Falo que é a vida, né? Agora eu tava te contando como que a minha esposa me conheceu. Eu falo assim, meu, é uma história que bizarra, assim, muito acaso. E eu falo, eu fui sendo direcionado. Eu fui escutando essa voz interna, né, lá do meu pai. E sempre fui sendo colocado em lugares de pessoas boas que me influenciavam, assim. Então, é uma troca. E aí, por último, só pra finalizar, essa minha fala é que o segredo da influência é você subir o seu nível, subir a sua frequência. Porque se você sobe de frequência, você vai estar cada vez em mesas mais altas, para pessoas cada vez maiores que você te influenciar. Um problema muito grande é muita gente que acaba sendo pequena, acaba crescendo e acaba ficando na mesma ambiência. E aí que tá o ponto. A partir do momento que só você influencia as pessoas, cuidado. Eu sou um cara muito humilde. Eu já fui chamado de o melhor na minha área por um cara, assim, por alguém que todo mundo admira. Eu já fui chamado de o melhor por esse cara. Eu nunca me parei nisso. Eu nunca me acomodei. Eu não sou o melhor. A partir do momento que a gente acha que, nossa, você é o melhor de Surubim, grande coisa. Grande coisa. Pode morrer já, né? Né? Tipo, Pernambuco é grande. Quando você for o melhor de Pernambuco, saiba que o Brasil é muito pequeno. Isso. Então, assim, a gente tem que ser humilde, né? A gente é resiliente, a gente continua estudando. E outra coisa, eu nunca, eu acho que vai responder também, eu sou um cara muito autodidata. Eu aprendi com o Pablo, por exemplo, que quem aprende não depende. Então eu gosto de aprender tudo. Yuri, nem que eu não use, eu vou aprender. Não vou investir muito tempo naquilo porque meu tempo é valioso, mas um pouquinho eu vou aprender. Eu sei um pouquinho de cada coisa que você pergunta, eu sei. Por quê? Porque aprenda, gente. Eu acho que a gente tá aqui na vida pra aprender. Acho que é isso. E outra pergunta é o que lhe motiva pra estar com essa energia, estar com essa disposição, Boa. mostrar esse Yuri assim, muito enérgico pra cima, que não poderia ser diferente para poder impactar, influenciar muita gente. Você tem que estar com energia do meio pra cima. O segredo da energia e do motivo tá no futuro. Visualiza, eu já acessei o meu futuro. Eu posso trazer um lado espiritual aqui, que existe o Kairos e existe o Cronos. Existe o tempo de Deus, que é um tempo indeterminado, um tempo que tudo já aconteceu. Eu sou tão sensível ao mundo espiritual que eu já consigo saber quem é o Yuri no futuro. Deus já me revelou, e Deus já revelou pra você também quem você é. Se você souber ler a mensagem, você vai falar, mano, que doideira. Eu sou esse cara aqui que tá escrito aqui? Eu tenho todas essas promessas aqui? Poxa, então peraí, pô. Então, a partir do momento por eu entender quem eu sou no futuro, quem eu já sou,
Eu falo assim, eu olho hoje, olha aqui a minha volta. Eu já tô naquilo que tá escrito? Não. Então, peraí. Então, ainda tenho chão ainda pra percorrer. Então, meu amigo, todo dia eu levanto e eu entendi uma coisa, energia é só pra hoje. Você não guarda energia pra amanhã. Todo dia você acorda com a bateria assim, ó. Cada decisão que você toma vai te drenando uma energia. Você, por muitas das vezes, fica tomando decisões que você não tem que tomar. Você fica cheio de gente doida, de frequência baixa, com problema, reclamação, murmuração do teu lado. E aquilo só vai drenando a tua energia. E na hora que você quer escutar aquela voz que tá dentro de você pra fazer o que você sabe que você precisa fazer, que eu tenho um conceito que todo mundo sabe o que tem que fazer. As pessoas só se distraem e não faz. Mas todo mundo sabe o que fazer. Yuri, eu não sei. Não, você pode não saber o caminho inteiro, mas o próximo passo você sabe. Então você tem que se inclinar e vai com medo mesmo. Então, assim, o que me motiva é saber o futuro. E saber uma coisa que eu sei que, enquanto eu tô vendo um mundo mal, eu não posso ficar calado. E eu tenho bloqueios também. Eu já tive bloqueios. Eu fiquei muito tempo calado. Eu achava, eu tinha vários bloqueios, eu tinha escassez, eu achava que as pessoas iam pegar o que eu falava e não sei o que as pessoas não... Ixi, todos nós temos bloqueio, mas o grande segredo é o seguinte, o que te trava é ter intimidade com o seu propósito. Então tudo aquilo que te impede hoje, cara, isso tá te travando porque é o seu propósito, presta atenção. Pensa assim comigo assim, tá? O mal não tem poder de te parar. E o mal sabe o resultado que você pode gerar aqui na Terra. Então o que ele vai fazer? Ele vai tentar te distrair de tudo quanto é forma. E por eu saber quem eu sou, minha identidade e o que a gente pode fazer, eu falo, mano, não posso parar. Tem dias que a gente sente fraqueza? Tem. Mas a partir do momento aqui agora, a gente tem que guerrear, isso aqui não é um ato não, isso aqui é uma guerra. E eu falo assim, a gente tá na última hora. Pô, já tá acabando. Já tá acabando porque lá não dá uma milha extra. E aí eu vou deixar uma reflexão aqui pra vocês. Pensa aqui comigo aqui que você acha que às vezes você tem 80, 90, 100 anos, né? Isso vai passar como um sopro na eternidade. Então eu quero viver aqui, cara, intensamente mesmo. Porque aqui eu acho que o corpo tem que ser, tem que botar o corpo pra moer mesmo. Porque eu acho que o físico, ele é só uma carcaça. Uhum. Eu acho que dentro do físico tem uma alma e dentro da alma ainda tem um espírito. Então eu acho que assim, ó. Isso aqui agora vai ser forte. Eu basicamente, qual é um dos meus, né? Respondendo a sua pergunta de uma forma que ninguém fala. Eu sou o espírito. Eu não sou meu corpo. O que as pessoas não sabem é que elas cansam no corpo, elas param porque o corpo tá cansado. E eu não paro porque meu corpo tá cansado, porque eu sei que eu tô no meu espírito aqui. Então, com o meu espírito ativado, meu espírito, ele direciona a minha alma. Minha alma tem que governar sobre o meu corpo. Se eu sinto que eu tenho que fazer alguma coisa, meu corpo pode estar lascado, eu não tô nem aí. Eu vou botar meu corpo pra se movimentar. Eu não disse que a energia todo mundo tem? Agora eu vou te dar outro segredo. Todo mundo tem uma bateria extra. Só que o segredo tem que saber sintonizar ela. Sintonizou ela com a tua frequência, com o teu propósito, é como se você tivesse assim, você tá cansado. Vira uma chave. Você tem uma bateria extra. Então você pode muito mais do que você imagina. É igual falar assim, ó. Até que ser forte seja a sua única opção, você nunca vai saber a força que você tem. Então uma coisa que me motivou muito foi perder meu pai também muito cedo. Então acho que essa é uma coisa também que não dá pra ensinar isso, né? Aí agora tá um outro código aqui valioso. Não dá pra. Informação se passa. Experiência não tem como. Experiência você tem que viver aí do outro lado. Então o que me fez ser eu e não ser outra pessoa? É as experiências. Por isso que eu vendo tudo pra adquirir sabedoria. Sabedoria e experiência. Por isso que eu vou pro mundo inteiro pregar a palavra e isso que será o fim. Vamos embora. Maravilha. E aí, maravilha. Uma coisa importante é, se hoje fosse o seu último dia aqui na Terra, qual seria a mensagem que você deixaria? Qual seria o legado que o Alberto Matheus gostaria de deixar pro mundo? Apenas gratidão. Só gratidão. O legado que eu deixaria é poder
ter feito diferença na vida de muita gente que chegou até mim, de uma forma ou de outra. Uau. E da energia que eu pude transmitir, Uhum. né? Como eu falei, eu acho que eu nem falei, mas tipo assim, não é só a medicina, né? Eu gosto de esporte, eu gosto de música, eu sou... Uhum. Então, às vezes você transmite a energia quando você está em cima de um palco tocando, Uhum. levando uma música boa, né? Então, e além disso, as cirurgias que eu já fiz, os atendimentos, as pessoas, independente, um bom dia que eu dei a minha vizinha, tudo que eu fiz de bom, de melhor para as pessoas, não é legado de questão de bens materiais, Uhum. é você ter sido energia na vida de outra pessoa. Então, eu não tenho vaidade em relação à questão, não, o Roberto criou isso, fez aquilo, tal. Eu fiz diferença na vida de alguém. Então, para mim, isso já é um principal legado. Oh. Muitas sementes foram plantadas aqui. E que Isso. massa, cara. Realmente eu vejo uma energia muito boa em você, assim. Vejo que é um cara de coração bom. Um cara que que plantou coisas boas. E eu falo assim, que aquilo que a gente, por isso que eu falei, aquilo que a gente faz aqui ecoa lá na eternidade. Né? Tem até uma palavrinha assim que também fala assim sobre galardão, né? São as recompensas que a gente terá no céu. Eu fico imaginando todo mundo que fica fazendo bem lá na terra como você. O galardão que não vai ter lá no céu. Isso é fera. E é muito bom estar ao lado de pessoas, Yuri, como você, são pessoas que eu diria que existe 3 tipos de pessoas no mundo. Uhum. Só 3. As pessoas brilhantes Uhum. que falam de ideias e projetos. É onde, Uhum. tipo assim, esse tipo de conversa aqui, esse podcast, esse diálogo aqui, com essa troca de energia aqui, a gente vai amanhecer o dia aqui só falando de coisas boas, assim. Uhum. Então, são pessoas brilhantes, que Top. falam de projetos, que falam de ideias, que falam de querer mudar, trazer mudança no mundo, Uhum. né? Fazer diferença na sociedade. Então, essas pessoas brilhantes, a gente até quer estar junto. Uhum. Existem as pessoas comuns. O que são as pessoas comuns? São as pessoas que falam de coisas. Ela fala da novela, ela fala do futebol, ela fala da moda, ela fala de coisas que nem vai para cima nem para baixo, não Uhum. acrescenta nem fala de coisas. Então, são as pessoas comuns. Uhum. Existe as pessoas medíocres, que elas se ocupam a falar dos outros. Então a gente tem que saber, em pouco tempo, com, com que tipo de pessoa a gente está se relacionando, né? Então é muito bom a gente estar perto de pessoas que têm energia boa, né? Uhum. Que falam de coisas boas. Como você falou, tem pessoas que às vezes você está no dia a dia, quer sugar a tua energia, tá te vampirizando, tirando tua energia, né? São os vampiros, né? Deixando você para baixo. Então Uhum. você tem. E isso às vezes é até um telejornal que você assiste que só passa notícia ruim, Tal. negativa, violência, isso. Uhum. E às vezes até uma pessoa que está no seu dia a dia que às vezes vem falar de coisas que tira a sua energia. Então a gente tem que estar perto de pessoas que querem fazer mudança, que tenham propósito e que queiram fazer diferença Perfeito. no mundo. Acho que é isso, hein? Perfeito. Roberto Matheus, desde já, muito obrigado por você ter aceitado esse convite. Que honra ter você aqui nesse quadro, de verdade mesmo. Que eu sei que assim, você é uma pessoa que a gente já tava conversando há um tempo já pra você vir aqui. E, cara, obrigado por ter se disposto lá do seu tempo, lá da sua agenda, e por ter trazido coisas tão valiosas e coisas verdadeiras aqui pra gente aqui hoje. Pessoas que têm ensinamentos aqui que só poderiam ter saído da sua boca. Ninguém no mundo tem alguns ensinamentos que só você tem. Então por isso que eu incentivo as pessoas a falarem, a abrirem a boca, porque sim, tem muita coisa que às vezes a gente pensa, né? Às vezes que impede a gente, mas continue falando. Você é uma pessoa que você tem muito o movimento que você já fez, eu acho que poucos fizeram. Poucos ousaram fazer aqui na região. O movimento e o impacto que você causou lá nas pessoas. E aqui hoje deu pra entender que não é só sobre medicina. Não é à toa que você chegou onde você chegou. Porque você fez bem muitas pessoas. Você de fato ajudou muita gente. E tudo isso volta pra você, consequentemente.
E pra gente finalizar aqui, minha última pergunta pra você, né? Eu acho que na verdade até uma consideração. Se você, igual você já disse que falaria gratidão, mas suas últimas considerações, novamente, se você pudesse resumir, né? Quem é Roberto Matheus, quais são os seus principais valores e o que que você deixa pro pessoal aqui de casa como se essa aqui fosse sua última palavra? Primeiro que o Roberto Matheus ele vem de uma família simples, né? Uma família batalhadora. Meu pai também, para mim foi, embora eu tenha tido pouco tempo de vida com ele, assim, porque quando ele faleceu eu tinha 4 anos de idade, mas eu tenho um pouquinho ainda de experiência que eu tive com ele, mas uma pessoa que traz esse espírito empreendedor. Meu pai trouxe o primeiro parque de diversão para cá. Imagina na década de 60 você montar uma roda gigante aqui no centro da cidade. E também foi o lado da panificação, da padaria, foi agricultor. E, enfim, eu venho de uma família simples, uma família trabalhadora. Meus irmãos também são todos empreendedores. E tudo que a gente vem conseguindo foi através de esforço, de dedicação. Graças a Deus tenho uma família maravilhosa, da qual eu mando um abraço aí minha esposa Luciana, meus filhos Lucas e Pedro, e uma pessoa que procurou crescer de forma digna, né, tentando trazer mais esse lado humano para, principalmente na minha área, na área médica, assim. Então eu só tenho a agradecer. E em termos de legado aí, o que eu digo é a questão de valores e princípios, né, de caráter, de integridade. E, enfim, eu acho que é isso que eu tenho muita coisa para falar. Muito bom. E foi uma trajetória que não foi muito fácil, né? Mas eu faria tudo novamente. Uau. Porque quando a gente sabe, e a gente, como você falou, né? Sabe onde quer chegar, a gente não mede esforço. Perfeito. Só a última pergunta pra mim. Yuri, primeiramente, antes de fazer a pergunta, eu queria também agradecer o convite, né, de estar aqui, né, nesse bate-papo aqui, nesse podcast. Foi um prazer muito grande. Como eu falei, não tenho muita habilidade com as câmeras, com o microfone, mas... Rapaz, você arrasou. De verdade, assim, o homem fala muito bem. Enfim, falei o que eu quis falar de coração. A gente se emociona, às vezes as palavras não vêm. Mas a pergunta que eu faço para você é o que... por pouco tempo que eu tive a oportunidade de conversar com você, você falou que você perdeu seu pai, né? Você é filho único, sua mãe ficou em Minas Gerais. E você, de repente, começa a criar uma rede de conhecimento de pessoas, principalmente aqui e tal. Em qualquer lugar que você vai, tem essa facilidade e tal. Mas, em relação ao legado de Yuri, o que é que Yuri pensa? Como é que Yuri pensa deixar o legado dele em termos de conhecimento, em termos de aprendizado, enfim, de história de vida? E para quem vai deixar o legado? O legado que eu quero deixar é sobre o verdadeiro amor. Tudo que eu faço é sobre essa palavra. O amor, ele tudo pode, tudo perdoa, ele é paciente, ele é bem... O amor, ele é. Meus negócios, eu penso assim, ó. Eu falo assim, qual é o legado que eu quero deixar? Se eu fazer as pessoas amarem as outras pessoas, eu cumpri o meu propósito aqui nessa terra. Então, o legado que eu quero deixar é o seguinte. Ninguém vai ver eu falar mal de outra pessoa. Ninguém vai ver eu criticando outra pessoa. Porque eu acho que o verdadeiro amor, ele vai além da paixão. O verdadeiro amor, ele é Cristo. Então aqui eu vou deixar aqui um breve resumo aqui. Quem quer entender mais sobre o verdadeiro amor, é só ler lá em 1 Coríntios 13. Ali vai ser flechado ali. Mas o legado que eu quero deixar é o amor. Então, pra quem eu vou deixar esse legado, né? Não só pros meus filhos. Minhas filhas, né? E a gente tem uma projeção aí de ter 5. Eu falei assim, ó, que eu sou filho único, eu quero ter um time de futebol. Mas igual a gente brinca assim, mas na verdade filhos são flechas, né? Eu acho que a gente cria bicho. Filho a gente treina.
Eu vou treinar meus filhos pra serem... Se prepara. Se eu tenho conhecimento, eu acho que nos meus filhos eu vou treinar eles pra ser mais insano que eu. Então, assim, eu quero deixar esse legado lá nas pessoas. Acho que assim, a gente tá aqui plantando várias sementes mesmo. Tá, um bom semeador sai a semear. E ele nunca sabe qual é a terra frutífera. Ele só vai semeando, semeando. Às vezes você coloca uma semente ali numa pessoa, na outra, na outra, na outra. Um dá 2 frutos, o outro dá 3, o outro dá 10. E assim é. Então, um legado que eu quero deixar é o amor. Que as pessoas voltem a amar outras pessoas. Acho que, como diz, no fim dos tempos o amor se esfriará. Tá escrito e vai acontecer. Não tem como mudar isso. Mas também disse que haverá pessoas com o coração incendiados também. E o fogo, né, que tá no olho dele, tá no meu. Então eu sou esse fogo aqui lá nessa. Por isso que a minha energia é muito isso. Que eu quero ser o fogo aqui. Eu quero esquentar as pessoas. Enquanto as pessoas estiverem esfriando, estiverem perdidas, eu vou chegar. Porque o significado de Yuri é luz. Eu fui pesquisar o significado lá no meu nome. E desde pequeno, quando eu chego num lugar, quando eu falo com as pessoas, eu sou luz. De alguma forma eu abro a visão da pessoa de uma forma que não dá pra desver. Não dá pra uma mente que acessou uma ideia, não dá pra desacessar. Então, ó, o meu legado é esse. Todos os meus negócios, minhas empresas, minha vida, minha rotina, tudo é pra isso. Então, minha família vai continuar esse legado e eles terão os propósitos deles. Né? Eu acho que isso é um ponto importante. Os pais nunca devem achar que seus filhos devem seguir algum caminho que os pais querem. Não, negativo. Acho que os filhos podem fazer coisas maiores. Né? A própria coisa, né? Vocês farão obras maiores. Então, eu vou correr o máximo que eu puder e vou construir a maior obra do mundo. E meus filhos vão ter que construir obras maiores. Então eu não vou parar pra esperar ninguém, não. Eu vou correr, vou construir, meus filhos que cuidem. Cuidem porque eu não vou parar. Então, assim, acho que a gente tem que inspirar. E, de novo, ganha. Todos os meus negócios são baseados nisso. Pra um ganhar, o outro não precisa perder. A humanidade vive essa é uma crença que acaba com a humanidade. Quando os vendedores, quando os negócios aprenderem que os dois têm que ganhar, e é isso que é negociação, por que eu sou um bom vendedor? Porque eu sou um bom negociador. O que é ser um bom negociador? Isso aqui fica bom pra você, fica bom pra mim também. Pronto, acabou. Se você vendedor já entender disso aqui que eu tô falando, você já pulou todos os cursos de vendas que você vai fazer aqui, é balela. Aprenda só sobre o amor, o resto é tudo balela. Não existe técnica de vendas melhor do que o amor. Ame o próximo como a ti mesmo. Duvido você não fecha um negócio. Perfeito. Show. Essa é forte. Muito gente, bom. Muito obrigado por você assistir até aqui. Reassista esse podcast porque tem coisas de muito valor aqui. Várias dicas que o Roberto trouxe aqui pra gente. Que história. Porque melhor do que você ficar ouvindo diquinha ali, tarará, é escutar a experiência, gente. O segredo da prosperidade está na experiência, não está na informação. Informação não te gera prosperidade, porque muita gente até ouve, mas pouca gente de fato entende, aplica, transborda. Aí tá o segredo. Venda todas as coisas e adquira experiência. Então, ó, isso aqui que teve aqui hoje foi experiência. É sobre isso. O que me preocupa não é o barulho dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Muito obrigado, Roberto Matheus. Valeu. Que honra. Satisfação. Obrigado. Valeu. Show. Free audio post-production by alphonic.com.